O treinador Fernando Seabra, excelente comandante, talvez tenha dado sua última coletiva de imprensa como comandante do Cruzeiro. O treinador falou sobre sua possível saída, falou que a questão familiar pode pesar na sua escolha. Falou também sobre alguns atletas que podem ser aproveitados na equipe de cima e também reclamou da arbitragem, Reclamou do lance polêmico onde o juiz poderia ter dado pênalti para o Cruzeiro, onde o juiz poderia ter dado sequência ao lance, o que ele fez, e só voltou atrás do lance após a bola do Cruzeiro já estar nos fundos das redes. O Seabra, como sempre, concedendo grandes entrevistas. E antes da galera falar que o Cruzeiro tá perdendo pro Red Bull Bragantino, é uma escolha do Seabra. A questão familiar do treinador tem pesado. O que me chama até a atenção, porque é normal no futebol. Quando um cara ele vai para outra cidade, normalmente a família acompanha o profissional. É a coisa mais normal. Mas parece que no caso do Seabra isso não tem acontecido. A família do treinador ficou em São Paulo. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do nosso comandante. Só que antes, família, eu peço a vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora escutem as principais falas do Fernando Seabra. O quanto o grupo está maduro, né? E hoje, contra o adversário, contra a torcida e se mostrando muito frio em campo, o que você analisa desse orgulho que você tem dessa garotada que você entrega? O sentimento é exatamente esse, né? De orgulho. Eu acho que eles conseguiram, num cenário muito desafiador, jogar e competir. Então eles colocaram variação de jogadas, eles levaram muitas dificuldades ao adversário e, na verdade, se comportaram como se estivessem jogando em casa. Então, isso é difícil muitas vezes para uma equipe profissional experiente. E eles conseguiram fazer isso com a idade que tem. Então, a gente fica muito satisfeito com essa evolução, com esse amadurecimento, com essa consciência para jogar futebol. Fomos altamente competitivos. O Corinthians tem o mérito da definição que gerou o gol que deu a vitória, né? E o título. E nós tivemos algumas oportunidades, né? E não tivemos a mesma felicidade em ser tão eficazes. Isso é o futebol, né? Mas, para mim, ganhar o título e vir aqui ser covarde não faria sentido, porque a minha função é preparar esses meninos para extrair o melhor que eles podem dar e o que eles podem ser como jogadores, né? Então, o resultado foi circunstancial dentro de um jogo que os jogadores realmente tiveram a qualidade e a coragem para se impor. E isso os coloca com uma projeção de prateleiras mais altas do mercado, e acho que esse é o meu dever como líder para com os jogadores. Não abrir mão de formar da melhor forma possível por interesse próprio para conseguir um título. Então a gente buscou o título, claro, mas dentro de princípios que interessam ao jogador e à organização, que são o objetivo final do clube. Objetivo final, você fica no clube, tem proposta mesmo do Bragantino, que pé tá essa situação? Cara, eu tô há muito tempo sem ver minha família, né? Assim, eu tive a oportunidade de ver um pouco ali no final da semifinal, e isso são situações que envolvem toda essa questão familiar. Eu preciso assimilar esse momento agora, eu preciso chegar em casa e eu preciso conversar com calma e me pronunciar mais tarde, né? Então eu não tenho pressa nenhuma para expor algo publicamente agora. Eu também acho que não é o momento, né? Eu falei isso recentemente, acho que a Copa São Paulo a gente não pode esvaziar e minimizar ela com especulação de mercado. Eu acho que a gente tem que falar de forma mais profunda sobre jogador e sobre jogo, né? Então, enquanto a gente não for capaz de fazer isso, eu acho que
a gente vai minimizar o potencial do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Corinthians tinha uma ideia de jogo definida, acho que o Cruzeiro também tinha, as duas equipes tinham mérito pela campanha, pelo jogo que fizeram na final, e acho que se a gente quiser falar de um jogador ou de algum detalhe do jogo, acho que esse é o momento, né? Então, acho que todo mundo que trabalha no futebol, seja quem trabalha no campo, quem cobre, quem produz informação, tem essa responsabilidade de aumentar um pouco mais a qualidade do futebol brasileiro. Então, acho que eu me nego a fazer qualquer tipo de colocação agora, porque eu tenho responsabilidade com isso. Seabra, você teve alguma conversa com a nova comissão técnica, com o Nico Larcamon, sobre esses garotos? O que o Sub-20 pode entregar neste momento para o profissional a partir já de agora, deste início de pré-temporada? Poxa, Samuel, a gente teve na chegada do Nico durante a Copa São Paulo uma reunião online ali bem no comecinho, né? E depois disso, assim, pela logística que é a Copa São Paulo, né? É muito difícil preparar os jogos adequadamente, porque são muitos jogos em poucos dias. Foi impossível, né? Avançar ou manter qualquer tipo de contato nesse sentido. O que a gente sabe sim é que eles estão sendo olhados de uma forma muito cuidadosa, muito criteriosa por todos no clube, né? Pelo Nico, pela comissão que chegou, mas também pelos funcionários ali, corpo técnico, que cuidam, né? Realmente de avaliar os jogadores e acompanhar o desenvolvimento deles. Eu sempre falo que assim, as subidas para o profissional e as oportunidades de jogar no profissional, elas vão depender muito da necessidade do profissional, né? Então a gente tem um elenco que teve algumas contratações, que está iniciando um trabalho, né? Então, a gente espera colocar jogadores que mostraram maturidade, mas isso também vai depender do momento do profissional. Alguns devem subir, e os que não subirem nesse momento, não quer dizer que não tenham mérito ou que não estejam preparados, mas o jogador precisa subir em condições de ter oportunidade, porque senão ele fica parado ali 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, e aí ele cai de nível, cai de rendimento, depois ele volta para o Sub-20, e aí tem que ser trabalhado de novo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para realmente entender quais jogadores podem ser oportunizados em função também do momento do profissional, para que a gente continue otimizando aí o desenvolvimento de cada um deles, né? Vou aproveitar, deixa que você falou para a gente falar realmente dos jogadores. É claro que o que vai acontecer depende muito da necessidade do profissional, como você mesmo disse. Mas é natural que talvez os atletas estão um pouquinho mais velhos, ali dos 19, 20, sejam os que vão ser aproveitados. Eu cito, por exemplo, o Pedrão e o Josefer. Então, assim, eles têm evoluído muito, né? Isso vai depender do cenário do profissional nas posições em que eles podem atuar. Eu particularmente estou muito satisfeito com o desenvolvimento deles, né? O Pedrão sempre foi um zagueiro muito impositivo, com muita personalidade, e o que ele cresceu em qualidade de construção, critério para tomar decisão com bola, né? Então isso vai aproximando ele. Aí é uma questão dele ter, se não for agora, ter o compromisso de continuar trabalhando, vai ser depois. O importante é que quando chegar, que chegue muito bem, né? Então a gente vê, por exemplo, o caso do Japa, eu acho que é um grande exemplo, né? A gente, por circunstância, João Gabriel teve um bom período afastado ali por lesão no segundo semestre, e o Japa, que é um jogador versátil nas qualidades, nas competências que ele tem, aceitou fazer a lateral esquerda, e isso o capacitou para melhorar muito a imposição em duelos, a troca de ritmo para apoiar por dentro ou chegar no fundo do campo. E aí, quando o profissional precisou de um lateral esquerdo, no jogo que o Kaique jogou, ele estava pronto. Se ele não tivesse tido essa vivência, provavelmente ele não teria dado esse passo, ele não teria tido crédito com a torcida, e talvez no final do ano não tivesse ajudado da forma que ajudou. E aí, mais para frente, quando o profissional precisou de um médio, ele pôde ir para a posição dele. Então, o grande desafio... A gente fechar, o que você achou daquele gol anulado? E o Josef hoje, dá para falar que o Josef joga de qual posição, Seabra? A sensação no momento é que o Seninha ocupou o espaço primeiro, e o goleiro veio no embalo e bateu na bola, mas atropelou o Seninha. Quer dizer, a minha expectativa era de pênalti no lance. E não foi marcado falta, e na sequência aconteceu o gol, e aí, com esse delay, foi marcado... O gol foi anulado, né? A gente
não é o especialista, os especialistas estão lá, existe o VAR, né? O que eu posso falar é que existe um sentimento no vestiário de que esse gol poderia ter sido validado, né? E não anulado, até porque a falta foi marcada depois do gol e teve tempo suficiente para ela ter sido marcada na jogada. Então, infelizmente a gente não controla tudo, né? Também não gosto de ficar com sentimento de justiça ou de transferir qualquer coisa, mas, sendo sincero, a sensação no vestiário é essa e faz parte. Isso daí tá dentro do futebol e a gente se... Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!